Converso agora ao vivo com o cientista político da Arco Advice, Cristiano Noronha. Obrigado, Noronha, como sempre, pela presença com a gente aqui e boa noite. Boa noite, Vitor. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Noronha, cenário praticamente estável em relação à última pesquisa desse instituto, que tinha sido divulgada em dezembro, mas houve algumas pequenas oscilações. O que é que você destaca como novidade, como fatos novos trazidos aí nessa rodada da pesquisa Genial Quest? Bom, em primeiro lugar, é mais, como você falou, né, ressaltar mais as questões que parecem aparentemente já consolidadas, né? O presidente Lula numa posição bem forte e aqueles nomes apoiados ou com uma vinculação mais forte com o ex-presidente Jair Bolsonaro também numa posição bastante competitiva. O que a gente destaca aí é que a gente vê que, apesar da gente ter muitas opções na centro-direita, como Caiado, Zema, Ratinho Júnior, quando eventualmente são testados ali junto com um nome com mais vínculo ao ex-presidente Jair Bolsonaro, a gente percebe que eles não decolam, né? Que eles estão ali numa posição bastante distante, vamos dizer assim, desses dois nomes, Lula e um nome mais ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, o que aponta que a chance de uma terceira via surgir nessa eleição nesse momento é muito pequena. E quando a gente olha também nas simulações de segundo turno, né, quando a distância entre Lula e Flávio Bolsonaro, Lula e Tarcísio, também tem uma distância bem próxima, isso pode eventualmente encorajar Flávio Bolsonaro a seguir até o final com sua candidatura, a despeito da pressão de alguns partidos no campo da centro e da centro-direita, de defenderem o nome e fazerem uma pressão a favor do Tarcísio, né? Então, como eles acabam apresentando um percentual bastante similar, essa aparentemente vai ficando mais difícil, eventualmente, do Flávio desistir da candidatura. Agora, Noronha, e esse cenário que mostra Tarcísio e Lula mais próximos, ou seja, Tarcísio mais próximo do presidente Lula do que Flávio Bolsonaro, isso pode ser um incentivo para a candidatura ou não? Nesse momento você vê que não tem condições para isso, até por isso que você falava no final, né, tá cada vez mais distante, uma desistência do Flávio, tudo indica que ele vai levar até o fim a candidatura. Nesse caso, então, o governador de São Paulo, mesmo com esses números, com uma posição mais favorável, digamos, não concorreria. Dificilmente o governador Tarcísio ele vai entrar na disputa com o Flávio estando nela, né? Acho muito pouco provável que ele enfrente aí essa candidatura se ele não for o escolhido e não tiver o apoio da família Bolsonaro. É pouco provável que isso aconteça. O mais provável, se o Flávio insistir na candidatura, é que o Tarcísio tente a reeleição, né? Então, como eu disse, a proximidade entre os dois, porque sempre se fala que o Tarcísio tem mais chance, que ele teria mais condições de atrair o eleitorado de centro, mas o fato é que as pesquisas mostrando um desempenho similar, isso acaba, de certa forma, fazendo com que o Flávio se sinta estimulado a permanecer na disputa. A gente vai ver a pressão sobre o Flávio e até também sobre o Tarcísio aumentar para que ele seja o candidato ao longo do mês de março. Lembrando que o prazo para desincompatibilização do Tarcísio, se ele for mesmo candidato a presidente da República, é dia 4 de abril. Então, se ele ficar no governo do estado de São Paulo depois dessa data, aí não tem mais jeito, né? Ele não vai mais poder concorrer para presidente da República ou qualquer outro cargo, a não ser o cargo de governador do estado de São Paulo. Agora, Noronha, a gente ainda está relativamente longe da eleição, né? Ainda não tem esse clima eleitoral no país, não começou de fato a campanha.
Quando começar, você imagina que esse cenário pode se alterar e de que forma? Pelo menos na campanha passada presidencial, que a gente viu foi, depois de iniciada a campanha, um crescimento dos nomes da direita, do próprio ex-presidente Bolsonaro, que concorria. As primeiras pesquisas davam vitória a Lula no primeiro turno, não foi o que aconteceu. Bolsonaro levou para o segundo e perdeu por 1 ponto de diferença, foi 50,5, 49,5. E até nos estados também, quando começou a campanha, houve um crescimento dos candidatos a governador mais à direita. O próprio Tarcísio de Freitas viveu esse movimento. Você acha que esse ano, nessa campanha, também há essa tendência que a direita aproveite mais o período de campanha ou agora é diferente? Olha, eu acho que a dinâmica em cada eleição é diferente, né? Naquele momento, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele concorria no exercício do mandato, então ele tinha toda a máquina na mão, e podia, tinha portanto, uma capacidade também de mobilização e de envolvimento, na eleição, mais forte. Hoje, essa vantagem comparativa, vamos dizer assim, de concorrer no exercício do mandato, está com o presidente Lula, né? Mas o que eu acredito é que as oscilações que a gente vai ver vai ser na parte de cima, né? Na parte de baixo, talvez um supere o outro e tal, mas sem, na minha opinião, sem ameaçar essas duas grandes forças que a gente tem hoje, do lulismo e do bolsonarismo, né? Agora, quem vai aproveitar isso também, dinâmica de campanha pode alterar, eventualmente um evento extraordinário ou uma frase mal colocada, eventualmente pode acabar afetando a campanha na reta final, né? Mas as oscilações que eu vejo que vão ser mais expressivas vão ser justamente na parte de cima da corrida, não na parte mais de baixo. E em relação aos números de avaliação do governo, Noronha, de rejeição e aprovação, hoje o presidente Lula teve 49% de desaprovação, 47% de aprovação. O que é que isso pode indicar para a eleição? Mostra o seguinte: primeiro, o presidente Lula dificilmente vai repetir aqueles índices extraordinários que ele teve, né, quando ele deixou o governo em 2010, né, com avaliação de ótimo bom de 85%. Então, isso dificilmente vai acontecer. Quando você olha para o índice de rejeição também, Lula e Flávio têm números muito parecidos. Então, aparentemente, quem é lulista, quem é o eleitor de esquerda, vai estar com Lula, não importa o que aconteça. Quem é de centro-direita vai estar com o ex-presidente Jair Bolsonaro, não importa o que aconteça. Então, algo em torno de 75% a 80% do eleitorado, na minha opinião, já tem ali uma definição. Se não vai votar em um desses dois no primeiro turno, pelo menos é a primeira opção no segundo, entendeu? Então, que de fato a gente tem disputa para valer mesmo, está em torno de 25% a 20% dos votos dos eleitores. Por isso que eu falo que dificilmente a gente vai ter um nome que fure esse favoritismo, que quebre esse favoritismo, seja do Lula, seja de um nome apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Muito bem, Noronha, obrigado pela presença aqui com a gente, pelas informações todas. Boa noite, bom descanso por aí. Boa noite, um abraço a todos. Obrigado. Valeu.